Nós vamos dar início ao nosso estudo dessa noite. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, aí em 1 Reis, capítulo 3. Faça um pedido a Deus, é o tema da reflexão de hoje, do estudo de hoje. 1 Reis 3 vai falar a respeito dos primeiros dias, dos primeiros momentos de Salomão à frente, na liderança, no reinado do reino de Israel, depois do seu pai Davi ter falecido. E eu convido você, já deixa sua Bíblia aberta aí no primeiro livro de Reis, capítulo 3. Todos sabem que quem me conhece sabe disso, todos não. Quem me conhece sabe que eu gosto muito de futebol, sabem que eu torço para o Flamengo, e que em 2019, o nosso time viveu um ano mágico. A verdade é essa, não sei quando isso vai se repetir, Ari? Mas aconteceu. Em 2019 foi aquele ano mágico que o time dá certo, que o técnico deu certo e que ganhou tudo, e ganharam os melhores títulos, e não apenas ganharam, como deram um bom espetáculo de futebol, junto do técnico Jorge Jesus, que era um português, está vivo ainda, que veio dirigir o Flamengo nesse período, nessa época, e ganhou mais títulos que teve de derrotas. Por que eu estou falando isso? Você não é flamenguista, está já chateado comigo. Nem fica não, calma. Por quê? Porque depois que o Jorge Jesus foi embora, todos os técnicos que vieram depois são comparados no parâmetro do Jorge Jesus. Já percebeu? Então, todos que vieram depois não conseguem jogar igual e tudo, por vários motivos, e toda vez que os comentaristas, jornalistas e torcedores vão falar de futebol do Clube Flamengo, comparam aquele novo técnico ao antigo, ao Jorge Jesus. Por quê? Porque o português conseguiu fazer um bom trabalho, um trabalho espetacular à frente de um clube que é popular no país. O que isso tem a ver com isso tudo? Davi foi o maior rei de Israel, o maior líder que Israel conheceu, claro que apontando ainda para Jesus, mas estamos falando de um rei. Então, pensando em reinado de um líder assim, não houve outro igual Davi. E todos os reis subsequentes também são comparados com Davi. Davi virou parâmetro. Davi virou o parâmetro para o povo de Israel. Toda vez que um rei assumia, eles comparavam o reinado daquele novo rei com o bom reinado de Davi. Porque Davi fez algo espetacular junto à liderança do povo de Deus. Embora Salomão também tenha sido um bom rei, ele também foi comparado com seu pai. Israel não demorou muito tempo para perceber que Salomão não era Davi, que Salomão não agiria como Davi, porque embora fossem pai e filho e fossem até parecidos em algumas coisas, eles não eram iguais. Não há ninguém igual a outra pessoa. Eram diferentes. Davi era um soldado, um guerreiro. Salomão, um estudioso, um político. Davi desfrutou de uma vida simples de um pastor de ovelhas, mas Salomão escolheu viver em meio ao luxo. Davi é mais conhecido pelos salmos que escreveu. Salomão, muito mais pelos provérbios e pelos ensinos sapienciais, ou seja, de sabedoria. Davi foi um pastor que amou servir o rebanho de Deus. Salomão tornou-se uma celebridade e usou o povo para manter seu estilo de vida extravagante. Dois reis diferentes. Hoje, nós vamos começar a desvendar e aprender a partir do que foi Salomão como rei. Veremos muitos dos seus feitos, conheceremos os seus erros, aprenderemos com eles. Muitas lições nos serão apresentadas. E eu convido você para que a partir de agora, a gente entre nessa jornada. Nessa jornada de aprendizado, de crescimento na vida de Salomão, olhando para os seus erros, para os seus acertos. E vez e outra, nós vamos compará-lo ao seu pai, Davi, porque foi o rei segundo o coração de Deus. Amém? Bora?
Vem comigo? Então vamos lá. Primeiro versículo do capítulo 3 do livro de Reis, do primeiro livro de Reis, diz assim: Salomão aliou-se com Faraó, rei do Egito, pois tomou por mulher filha de Faraó. Ele a trouxe à cidade de Davi, até que acabasse a construção do seu palácio, da casa do Senhor e da muralha em volta de Jerusalém. Antes de qualquer coisa, o primeiro versículo desse capítulo nos mostra o rei Salomão se aliando a um outro reino. Salomão, o seu nome hebraico vem da raiz shalom, que paz, significa paz. A ideia aqui é que Salomão, o seu nome traz essa raiz, esse significado de paz. E o reino de Israel viveu um tempo de paz no reinado de Salomão. Diferente de Davi, que partia para a guerra, diferente de Davi, que era um guerreiro, que resolvia as coisas na espada, Salomão era um tanto quanto mais diplomata. Resolvia as coisas no amor, literalmente no amor. Ele fazia alianças com outros povos, e as suas alianças, e aliás, as alianças que eram feitas naquele tempo pelos grandes reinos, eram por intermédio dos casamentos. Os reis se casavam com as filhas de outros reis, e isso fazia com que aqueles povos se tornassem amigos, aliados. Não à toa, Salomão, segundo as escrituras, chegou a ter 700 esposas e 300 concubinas. Só 1000 mulheres. E estas 1000 mulheres, na verdade, não eram esposas mesmo, de amor, de respeito. Não, eram alianças. Eram contratos. Era a maneira que Salomão tinha de se aliar a outros povos. Ainda que a lei de Moisés advertia e proibia os reis de Israel fazerem isso. Deuteronômio 17, de 14 a 20, está ali a lei que fazia proibição aos reis de terem mais mulheres, mas terem uma só. Mesmo assim, Salomão, quebrando esta regra, teve várias, aliás, milhares de esposas que eram contratos assinados, alianças feitas com outros povos. Sua primeira noiva descrita na Bíblia é a filha de Faraó. Que Faraó é esse? A Bíblia não nos traz o nome exato do Faraó. Faraó é como um título, mas a gente sabe que Faraó era o título do rei do Egito. Isso mostra já que esta nação, que por muito tempo foi uma nação inimiga de Israel, estava em declínio. Egito nunca mais foi o mesmo depois que Israel deixou o Egito. O Egito estava em decadência. Tanto estava em decadência que foi preciso o faraó daquele período deixar que a sua filha se casasse com Salomão, porque Salomão era o rei do grande reino daquela época. Israel era um reino forte, poderoso. Então o faraó precisava fazer uma aliança com o povo de Israel, e fazendo isso, ele estava se aliando a Israel. Então Salomão, ele casa-se com essa primeira mulher, com esta filha de Faraó. Você pode ler no texto que ela não foi colocada diretamente em Jerusalém, ela ficou em outro lugar, só foi levada para Jerusalém depois que o palácio de Salomão estava construído. E o palácio de Salomão vai ser construído só depois de 7 anos. Então você imagina, todo esse período ela ficou longe de Jerusalém. Então, foi assim que começou as alianças, ou começaram as alianças de Salomão com os outros povos. Aí o texto continua. Versículo de 2 a 4 mostra agora uma outra faceta de Salomão. Alguém que demonstrava ser um homem que servia a Deus. Olha o que diz o texto. Entretanto, o povo oferecia sacrifícios nos lugares altos, porque até aqueles dias ainda não se tinha edificado o templo ao nome do Senhor. Salomão amava o Senhor, andava nos preceitos de Davi seu pai, porém, oferecia sacrifícios e queimava incenso nos lugares altos.
O rei foi a Gibeão para lá oferecer sacrifícios. Perdão, sim, porque era o lugar alto mais importante. Naquele altar, Salomão ofereceu 1000 holocaustos. Salomão tinha uma coisa com 1000, né? Chegou lá e ofereceu 1000 holocaustos ao Senhor. O que Salomão fez? O povo oferecia sacrifícios a Deus. O povo de Israel ainda não tinha o templo construído. O templo só será construído por Salomão. Então não tinha um templo ainda. Embora houvesse o tabernáculo ficava nesse lugar chamado Gibeão. Gibeão é um desses lugares altos. O que é esse lugar alto que o texto fala? É um lugar alto, de colina mesmo, de um monte, apenas geográfico. Lugares altos eram onde o povo ia fazer os seus altares e os seus sacrifícios a Deus. Então, o que Salomão fez? Ele pegou a sua equipe de liderança, todos os líderes que estavam ao seu redor, providenciou que todos eles fossem com ele até Gibeão, que era esse lugar alto mais importante de Israel, onde eles prestavam sacrifícios antes do templo, e indo lá, eles consagraram suas vidas a Deus. Isso mostrava duas coisas. Primeiro, que eles confiavam em Deus, e segundo, que eles estavam unidos. Mostrava a união da liderança do povo, dos homens que estavam na liderança junto de Salomão. E eles foram lá buscar o Senhor juntos. 1000 holocaustos, com certeza porque vários e vários líderes foram juntos, então eles tiveram que fazer vários sacrifícios, não apenas 1000 para Salomão apenas, mas todos os seus líderes fizeram isso. Então foram vários e vários homens sacrificando, fazendo holocaustos ao Senhor, lembrando que o holocausto representa a consagração total a Deus. Primeira lição que eu quero deixar para você nessa noite, que vai aparecer para você também nos slides, é esta: a principal característica de um bom líder é a sua consagração total a Deus. Esta é a principal característica de um bom líder, não apenas de um bom líder, mas de um bom servo, de uma boa ovelha, de um bom membro de igreja, de um bom servo do Senhor. Nós que queremos servir a Deus de verdade, precisamos entender que a maior característica de alguém que quer liderar é alguém ser dedicado e consagrado totalmente a Deus. Nossos conhecimentos, nossas aptidões, os nossos talentos são importantes na hora de liderar, mas ter uma vida consagrada a Deus é indispensável para um bom líder servo. Vou te dar alguns exemplos. Na próxima imagem vai aparecer 3 figuras muito conhecidas de todos vocês. O primeiro deles é Michael Jordan. Michael Jordan, não sei se quantos o conhecem, mas foi um dos maiores, se não o maior jogador de basquete que o mundo já viu. Jordan era um monstro jogando basquete. Se desse uma bola para ele, seja qual fosse a qualidade da bola, seja qual fosse a marca da bola, se ela estava velha ou nova, se a cesta tinha ali aquela telinha ou não, se era uma quadra oficial ou se uma quadra de rua, Jordan ia dar um show. Por quê? Porque o talento não estava na bola, estava no Michael Jordan. Ayrton Senna, também, se não o maior piloto de Fórmula 1 de todos os tempos, para mim, eu não acompanho muito mais Fórmula 1 depois, eu sei que Hamilton é muito bom também, mas eu acho que o Senna foi realmente o melhor. Ayrton Senna fazia coisas que a gente não imaginava, embora eu era muito novinho, mas eu me lembro de cenas e de momentos muito especiais nas vitórias do Ayrton Senna. E eu tenho certeza que você poderia dar qualquer carro para ele, seja uma Ferrari, McLaren ou Williams. Ayrton Senna faria um show com aquele carro, porque o talento está nele, ou estava nele, não no carro que ele pilotava. A terceira figura, talvez mais desconhecida de todos que aqui estão, é Beethoven. Um grande pianista, músico, compositor. Tocaria bem qualquer tipo de piano que fosse colocado diante dele. Porque o talento não estava no piano, mas estava nele. Está entendendo? O que eu estou querendo te dizer com isso? Você e eu somos a bola, o carro e o piano. O foco e a glória não estão em nós, estão em Deus. Nós somos apenas instrumentos.
quem faz dar certo é o Senhor, não nós. Amém? Isso não significa que nós não tenhamos que nos preparar, estudar, aprender. Muito pelo contrário. Porque uma bola bem calibrada vai dar muito mais condições para o Jordan fazer uma boa cesta. Um carro bem ajustado, com os pneus novinhos, com mecânica em dia, vai deixar que um piloto faça o melhor. Um piano bem afinado vai trazer uma melhor música. Sim ou não, irmãos? Sim. O que a gente faz então? A gente se prepara para que as nossas vidas estejam cada vez mais prontas para, como instrumentos, sermos usados por aquele que é o nosso Deus. Porque o talento não está em nós. O talento é do Senhor. É do Espírito Santo que habita nas nossas vidas. Por isso, se você quer ser alguém bem-sucedido na vida, não estou falando aqui de dinheiro, de fama, não, estou falando de alguém que tem felicidade com a sua família, que é em paz, alguém que consegue colocar a cabeça no travesseiro e dormir, descansar, alguém que consegue ser alguém feliz apesar das circunstâncias, alguém que serve a Deus de verdade. Você precisa consagrar a sua vida a Deus. Porque a primeira e maior característica para ser alguém de sucesso não são as suas aptidões, mas é a quem você serve. Então consagre sua vida a Deus. Por que Salomão começou a dar certo? Porque ele chamou todo o seu povo e falou assim: nós vamos começar no altar. Nós vamos para o altar. Então ele consagrou a sua vida e a vida dos seus líderes ao Senhor. Primeira característica de um bom servo, de um bom líder, é que ele se consagra totalmente a Deus. Versículo 5 vai dizer que em Gibeão, o Senhor apareceu a Salomão de noite em sonhos, e Deus lhe disse: peça o que você quer que eu lhe dê. Faça um pedido. Peça. Depois que Salomão dedicou sua vida completamente a Deus, o Senhor apareceu a ele em um sonho, e lhe deu uma oportunidade que poucos tiveram na vida. Deus chega para Salomão e disse: peça o que você quiser, que eu vou te dar. Irmãos, eu não sei você, mas eu leio esse versículo, eu fico assim, viajando, cara. Cara, se fosse eu fico assim, cara, se estou eu lá naquele lugar, o que eu falo? Será que eu ia falar igual Salomão? Será que eu ia falar assim, cara, poxa, eu quero sabedoria para conduzir o povo? O que eu pediria? O que você pediria ao Senhor? Se Deus chegasse agora para você, e chegasse diante de você e falasse assim: peça o que você quiser, qual seria a sua resposta, meu irmão? O que você teria para dizer ao Senhor? Faça um pedido. Qual é o seu pedido a Deus? Salomão teve esse privilégio. Apóstolo Tiago, ao escrever a sua carta, ele já nos alertou que muitas vezes nós não recebemos o que pedimos, porque pedimos mal. Está lá, Tiago capítulo 4, versículo 3. Mas Salomão soube pedir. Por que geralmente pedimos mal? Porque geralmente o que pedimos revela o verdadeiro desejo do nosso coração. E muitas vezes o nosso coração não deseja aquilo que Deus quer. O que nos faz fazer escolhas e pedidos é muito ligado à missão que nós temos de vida, ao propósito que a gente entendeu, o porquê a gente existe, o para que a gente está aqui. Mas há um princípio aqui que a gente não pode deixar passar, que é a segunda lição que eu quero deixar com você. As oportunidades de Deus geralmente surgem aos que se dedicam a Ele. Por que Salomão recebeu essa visão e Deus chegou a ele e disse: peça o que você quiser? Porque antes de Deus chegar em Salomão, Salomão tomou uma atitude de subir a montanha mais alta de Israel e ofertar, oferecer, consagrar, dedicar a sua vida ao Senhor. Sabe qual é o problema? Tem gente que não busca Deus,
não ora, não se relaciona com Ele, não é ativo nos cultos da sua igreja local, nunca oferta, não se sacrifica por nada, está sempre preocupado consigo mesmo e com as suas ambições, reclama de tudo e nunca é parte da solução. Tornou-se um ingrato, sem esperança, reclamão e murmurador. Muitas vezes não consegue ser feliz com o que tem e nunca pode servir a Deus no seu reino, porque sempre tem algo mais importante para fazer. E as oportunidades de Deus não surgem na vida dele, porque tais pessoas não estão dedicando suas vidas ao Senhor. Não reclamem se as oportunidades de Deus estão se fechando para você. Afinal de contas, tudo indica que o seu Deus é você mesmo, ou aquilo que você dedica tempo, vida, bens e prazer. Cuidado, não é possível servir a dois senhores. Quer receber as oportunidades de Deus na sua vida? Primeira coisa, consagre a sua vida totalmente a Deus. E você verá as oportunidades do Senhor sendo lançadas diante de você. O texto continua. O que Salomão pediu? A gente já sabe a resposta, né? Todo mundo sabe que Salomão pediu sabedoria, né? Mas vamos ler no texto? Até porque aqui no texto de Reis, não usa exatamente essa palavra sabedoria. Veja o que acontece, versículo de 6 a 9. Salomão respondeu: foste muito bondoso com teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade, em justiça, em retidão de coração, diante da tua face. Mantiveste para com ele esta grande bondade, lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como hoje se vê. E agora, ó Senhor, meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. Mas eu não passo de uma criança, não sei como devo agir. Teu servo está no meio do teu povo que escolheste, povo grande, tão numeroso que não se pode contar. Aí entra o pedido. Dá, pois, ao teu servo um coração compreensivo, para governar o teu povo, para que com prudência saiba discernir entre o bem e o mal, pois quem seria capaz de governar este teu grande povo? Segundo Crônicas, capítulo 1, vai trazer essa história com outras palavras, e você vai poder ler depois com outros momentos, e perceber essa história também, porque Salomão, ainda vou confundir os nomes de vez em quando, pediu sabedoria. Salomão respondeu a Deus de forma curta, direta e com muita humildade. Primeiro ele olhou para trás, e lembrou do seu passado. Agradeceu a Deus pela fidelidade que Deus teve para com seu pai Davi. Olha que legal. Humildemente ele começou assim: Deus, primeiro eu quero te agradecer, porque o Senhor foi fiel com meu pai, porque o Senhor usou o teu servo Davi, e ele foi um homem usado pelo Senhor. Aí depois ele olha para o presente. Quando ele olha para o presente, ele fala assim: Deus, agora o Senhor escolheu o filho dele para assumir esse trono que sou eu. E eu não passo de uma criança. Eu sou um jovem, estou possivelmente com 20 anos de idade, aqui a idade de Salomão. Um menino, um garoto, inexperiente, que precisava da ajuda de Deus. Ele reconhece humildemente, ele fala: Deus, eu sou uma criança. O teu povo é tão grande, o teu povo é poderoso, é o teu povo, Deus, e eu sou um menino. Eu sou um menino. Fico imaginando Salomão nessa situação, irmãos, 20 anos, 22, assumindo o trono de Israel, depois que seu pai, o maior rei que Israel viu. Estava me lembrando do dia que assumi a igreja Betânia para ser pastor aqui com 27 anos de idade. Um menino, inexperiente, errando muito,
batendo cabeça, muitas vezes sem saber o que fazer. Olhava para os céus e falava: Deus, o que eu vou fazer? Aí Salomão olha para frente. Veja, ele olhou para trás e agradeceu. Olhou para o presente e reconheceu humildemente que ele não era capaz e que ele só estava ali pela graça de Deus. E ele olhou para frente. Quando ele olhou para frente, para o futuro, ele pediu: Senhor, eu preciso de sabedoria para saber governar esta nação. Eu preciso de um coração compreensivo para governar o teu povo. O que é um coração compreensivo, pastor? Um coração compreensivo, a partir do hebraico, se entende que compreensivo é alguém que ouve. Então, o termo hebraico traz a ideia de ouvir. Então, o que Salomão pediu ao Senhor é: eu quero ter um coração que sabe ouvir. Porque o ouvir é obedecer. Porque o ouvir para o israelita do Antigo Testamento significava obedecer. Quando Provérbios, Salomão escreve: ouça as palavras do teu pai. A ideia de ouvir não é de simplesmente ficar atento, mas é obedeça. Então, o que Salomão aqui, estou confundindo, o que Salomão aqui está nos ensinando, e o que ele pediu a Deus, é obediência. Que a sabedoria, o coração compreensivo, o coração que sabe ouvir, um coração sábio é um coração que obedece a Deus. Entro então na terceira lição desta noite. Sabedoria está ligada ao ouvir e obedecer a Deus com humildade. O que é sabedoria, pastor? Está aí. Sabedoria, segundo Salomão, sabedoria, segundo o que Salomão pediu, é um coração que é obediente a Deus. Por que isso é sabedoria? Porque ser sábio é saber ouvir, obedecer àquele que nos tem os melhores ensinos. O que é alguém sábio? Por que a gente para ouvir alguém que é sábio? Que a gente fala assim: nossa, esse homem tem muita sabedoria, preciso ouvi-lo. Por que a gente paga muitas vezes para ouvir pessoas que são sábias ou que têm o conhecimento nas áreas que a gente tem interesse? Por que a gente para ouvir os nossos avós? Como é bom quando eu vou à casa do meu avô e eu paro para ouvi-lo. E ele vai contando as suas histórias, ele vai contando o que ele fez, ele vai contando um pouco dele, e eu vou aprendendo. Por quê? Porque é bom ouvir aquele que já passou por caminhos que nós ainda não passamos. O que é sabedoria? É saber ouvir, obedecer e aprender com aquele que já sabe o que vem pela frente. E não há outro lugar para encontrar essas respostas senão a palavra de Deus. Quer ser alguém sábio? Tenha contato com a palavra de Deus. Salomão aprendeu que sabedoria estava em obedecer a Deus. Ele queria um coração que sabia ouvir. Qual será que foi a resposta de Deus a ele? Vamos lá, 10 a 15. Será que Deus ficou feliz com essa resposta? Diz assim os versículos, a partir do versículo 10. Essas palavras agradaram ao Senhor por haver Salomão pedido tal coisa, e Deus lhe disse: já que você pediu isso e não me pediu, veja, Deus já respondeu para ele assim: olha, eu já imaginava, é claro que Deus já sabia a resposta, né, de Salomão, tá, eu estou aqui usando de uma suposição, tá, sabendo que outros homens, outros líderes, outros reis pediriam o quê? Aí ele citou para Salomão o que ele poderia ter pedido. Então olha só, de novo, e Deus lhe disse: já que você pediu isso e não me pediu longevidade, riquezas, nem a morte dos seus inimigos, mas pediu entendimento para discernir o que é justo, eis que farei como você pediu. E eu lhe dou um coração sábio e inteligente, de maneira que antes de você nunca houve ninguém igual a você,
nem haverá depois de você. Também lhe dou o que você não me pediu. Olha como é que Deus é maravilhoso, gracioso, bondoso e misericordioso. Aí ele diz: tanto riquezas como glória, de modo que entre os reis não haverá ninguém semelhante a você durante os dias da sua vida. Se você andar nos meus caminhos e guardar os meus estatutos e os meus mandamentos, como fez Davi seu pai, eu prolongarei os seus dias. Salomão acordou e eis que era um sonho. Voltou para Jerusalém, pôs-se diante da arca da aliança do Senhor, ofereceu holocaustos, apresentou ofertas pacíficas e deu um banquete a todos os seus oficiais. Deus se agradou tanto das respostas de Salomão, da resposta de Salomão, que ele deu além do que ele havia pedido. Presta atenção, Deus sempre dá o melhor para os que deixam a escolha nas mãos dele. Leia o livro de Provérbios e você verá quanto de sabedoria Salomão nos tem para ensinar. Leia Eclesiastes, o livro mais amargo da Bíblia, mas que nos ensina muito sobre o sentido, sobre o que importa. De vez em quando eu ouço alguns podcasts, alguns em várias áreas, ouço, negócio de ouvir muito um camarada chamado Flávio Augusto, um cara muito inteligente, estudioso, e certa vez ele estava num podcast com outras duas pessoas, um era o pastor Tiago Brunet e o outro era o Primo Rico. E o Primo Rico, também é um grande famoso aí na área de finanças, né, de investimentos. Ele foi incentivado a ler Provérbios. Ele não é crente, nunca foi crente, não conhecia a Bíblia, não sabia que era Bíblia, não sabia de nada. E ele conta a experiência, né? Eu ouvi um podcast que ele estava contando a experiência que ele estava tendo com Deus. Ele não falou isso, mas dava para ver como que Deus estava trabalhando no coração dele, quase alguém já entrega a Jesus. E ele falava assim, cara, como que eu aprendi com Salomão? Ele falou que ele lia primeiro versículo do capítulo 1 e não conseguia sair do primeiro versículo, de tanta sabedoria que tinha em um versículo. E não à toa Deus disse que não haveria outro homem antes nem depois tão sábio quanto Salomão. Deus também cobrou um compromisso com Salomão. Ele disse, olha, eu vou te dar isso, e mais do que você pediu. Mas você precisa continuar nos meus caminhos. Porque a aliança que eu fiz com seu pai era de que, se os seus filhos continuassem nos meus caminhos, eu faria de vocês prósperos. Então lembre-se, você tem um compromisso comigo. Porque às vezes a gente se esquece. Porque quando Deus abençoa, a gente se esquece daquele que deu a bênção. A gente perde o compromisso com aquele que é o abençoador, porque ele tem muito mais do que a bênção que ele nos deu. E Salomão precisava aprender isso. E aí, o que fazer agora com tanta sabedoria? Deus olhou para Salomão e falou assim, Salomão, eu vou te dar o que você pediu, e vou te dar além daquilo que você pediu, mas eu vou te dar sabedoria. E agora? Olha que interessante, agora Salomão havia recebido um dom, um presente de Deus, algo que nenhum outro homem na terra conseguiu ter, tal qual o Salomão teve. E agora, o que eu faço com isso? Aí a gente entra então no resultado de quando a gente recebe um dom de Deus. Os próximos versículos, 16 a 28, eu não vou ler com você, vou te contar essa história. Porque eu sei, né? Você já sabe o que eu vou falar, né? Sei que você vai ler em casa depois. Então vamos lá. Que história é essa? Essa história é muito conhecida. Talvez você viu essa história no Chaves. Que ela diz assim, duas prostitutas tiveram um filho, cada uma delas teve um bebê no mesmo dia, poucas horas depois de uma, e elas estavam dentro de um quarto juntas, e uma delas, ao dormir, dormiu em cima do seu filho e o matou. Enquanto a outra dormia, ela trocou os bebês, e colocou o morto com a outra, e pegou o vivo da outra para ela. Quando a outra,
que acordou para amamentar o seu filho, percebeu que ele estava morto, à noite se entristeceu, chorou, mas pela manhã, na claridade do dia, percebeu, não é o meu filho é o outro. Dito isso, elas foram a Salomão. Chegaram a Salomão e diante de Salomão, as duas mulheres com um filho vivo, falavam e diziam a história contada. Olha, ela dormiu e matou, mas esse filho é meu. E ela, não, o filho é meu, ela está mentindo, é ela que matou o filho. Não, o filho é meu, e ficou naquela, do filho é meu, do filho é meu, do filho é meu. Salomão, olhando para aquela toda história, falou assim, bom, se nenhuma de vocês vai dizer quem não é a mãe, vamos resolver simples isso. Traga uma espada para mim, por favor. Levaram uma espada até Salomão, e Salomão disse, vamos cortar o menino no meio. Metade fica para você e metade fica para você. Pronto, resolvemos o problema. Nesta hora, a mãe verdadeira se prostra diante de Salomão e fala, não, não faça isso. Se é para que o meu filho continue vivo, dê o meu filho para ela. Mas não o mate. E a outra disse, corta mesmo. Vamos dividir no meio. Metade para cada uma, está tudo certo. Salomão olha para aquilo e diz, peguem o bebê e deem para aquela que abriu mão do seu filho para que ele continuasse vivo. Porque esta é a mãe verdadeira. Quem já ouviu essa história aí? No Chaves? Foi não, né? Essa história correu por todo o reino de Israel e todos glorificavam a Deus pela sabedoria do rei Salomão. Que história! Que história! O que essa história nos ensina? Duas coisas. Primeiro, dá para colocar ainda aí? Primeiro, devemos ser acessíveis a todo tipo de pessoas. E segundo, os dons e talentos que Deus nos deu devem servir para abençoar pessoas. Gente, não estamos falando de duas prostitutas. Nós estamos falando do rei de Israel. Uma coisa que Salomão aprendeu com seu pai foi deixar as portas abertas para receber todas as pessoas. O que eu aprendo aqui é que nós devemos ser acessíveis a todo tipo de pessoas. Salomão recebeu na sua sala duas prostitutas para resolver os seus problemas. Sabe, queridos, com o tempo, há pastores, pessoas famosas, ou até não, que por conta disso, de ficarem mais famosos, conhecidos, ficam inacessíveis a alguns tipos de pessoas. É claro que quando há mais responsabilidades, o tempo vai ficando mais escasso também para atender mais gente, é lógico, e eu não estou falando disso, mas eu estou falando que nós não podemos fechar os nossos olhos ou nos fechar para os mais simples, mais humildes e até para os marginalizados. Porque como cristãos, líderes, pastores ou não, devemos ser acessíveis a todo tipo de pessoas. Devemos estar abertos para conversar, para orientar, para ouvir, para ajudar qualquer um. Não importa a sua cor, a sua raça, a sua condição financeira, se é pobre, se é rico, marginalizado, mendigo, mora na rua ou num palácio. Não importa se as suas preferências sexuais são diferentes das nossas ou não. Não importa se o que ele faz da vida não é de acordo com aquilo que a palavra de Deus diz. Prostitutas não faziam aquilo que Deus queria. Mesmo assim, Salomão abriu as portas para elas. Quero dizer para você, quero dizer que a igreja de Jesus Cristo precisa estar aberta e acessível a todas as pessoas. Todas. Assim como Jesus era acessível a todas as pessoas. Nunca se esqueça disso. Nós devemos ser acessíveis a todas as pessoas. Amém? Segundo, é que os nossos dons, os talentos, pode voltar, os nossos dons, os talentos que Deus nos deu, eles não nos foram dados para que a gente guardasse,
mas para que a gente usasse para abençoar vidas. Isso me lembra muito da parábola dos talentos, que aquele senhor deu 1 para uns, 3 para outro e 5 para outro. E aquele que recebeu 1, guardou, escondeu, e quando o Senhor voltou, disse: cadê o meu talento? Guardei e escondi. Escondeu? Como assim? Sabe, meu irmão, minha irmã, Deus nos tem dado dons e talentos para que eles sejam usados para a glória dele e para a bênção de pessoas. Salomão recebeu a sabedoria dos altos céus, e ele não guardou essa sabedoria num baú trancado, debaixo de 7 chaves, escondido num porão do seu palácio. Não! Ao receber sabedoria, Salomão colocou o seu talento para servir vidas. Deus tem nos concedido dons, talentos, bens, sabedoria. E quantas vezes nós pegamos tudo isso e guardamos e escondemos? Olha para a sua vida, meu irmão, e pergunte a si mesmo: o que Deus tem dado a você para que você possa abençoar outras vidas com isso? O que você sabe fazer? O que você tem em mãos? Qual é o seu dom? O que você tem? Por que aquilo que Deus te deu, como dom, talento, bem ou que seja, ainda não está no altar do Senhor? Por quê? O que falta para você colocar aquilo que Deus te deu, para que tais coisas sejam usadas para abençoar vidas? O que Deus te deu não é para ficar guardado, mas é para ser multiplicado. O que você tem nas mãos hoje, que você pode usar para abençoar outra vida? Pensa. Pensa nisso. Que pedido você fez a Deus? Que pedido você faria a Deus? Que tal pedir para Deus usar a sua vida naquilo que Ele te deu, para que você seja usado por Ele para abençoar outras pessoas? Que tal olhar para o Senhor e falar assim: Senhor, eu não sei fazer muita coisa, mas o que eu sei está nas tuas mãos. Usa-me. Usa-me. Seja aqui ou em qualquer lugar. Usa-me. Eu quero estar acessível às pessoas. Eu quero que os meus talentos, os meus dons sejam usados para abençoar pessoas. O que você tem nas mãos? O que você vai pedir a Deus? Feche seus olhos. Ore ao Senhor. Você está aqui nessa noite, querido, deixa eu te falar. Esse culto não está nem sendo transmitido mais. Que é legal ver você aqui. Claro que essa mensagem vai estar lá daqui a pouco no YouTube, no Spotify. Mas você está aqui, cara. Se é para pensar que você veio aqui, porque Deus te trouxe para ouvir essa palavra primeiro. Porque de alguma forma Deus quer usar você. Por que continuar guardando e escondendo o que Deus te deu, enquanto que Ele quer usar sua vida como um instrumento para a glória dEle? Ore ao Senhor. Feche os seus olhos. Eu queria que você refletisse nessa pergunta inicial e a gente vai orar e vai fechar. O que você vai pedir a Deus? Faça um pedido a Deus. O que você vai pedir? Peça agora. Peça agora. Que tal fazer como Salomão?
Senhor, me dê um coração que sabe ouvir, para eu poder te ouvir, obedecer e fazer a tua vontade. Senhor, usa a minha vida. Feche seus olhos. Pai, obrigado por essa palavra. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem falado aos nossos corações. Obrigado, Deus, porque o teu povo está aqui. Um tempo chuvoso. Poderiam ter ficado em casa. Poderiam ter escolhido nem sair dos seus lares. Ou talvez terem ido direto do trabalho para casa. Porque eu sei que alguns vieram direto do serviço para cá. Mas escolheram vir. E o Senhor não os trouxe aqui à toa, porque o Senhor não joga dados. O Senhor não tem sorte com o Senhor. O Senhor faz o que tem que ser feito, da maneira como tem que ser feita, na hora que tem que ser feita. E aqui nós estamos diante do Senhor e eu quero agora colocar diante de Ti as nossas vidas. Eu não pedi para ninguém ficar em pé, Senhor, porque eu não estou aqui para identificar aqueles que querem de alguma maneira colocar suas vidas à disposição do Senhor. Eu só quero, e é o único pedido que eu quero te fazer hoje é esse: que o Senhor, que sabe todas as coisas, que conhece os nossos corações, sabe dos nossos intentos, como cantamos, faça de nós um vaso novo. Toma a minha vida em tuas mãos e me faz de novo. Vaso novo eu quero ser, o mais precioso. Toma minha vida em tuas mãos, para que eu possa te adorar e te entregar a minha vida. Que este seja o nosso pedido, que este seja o nosso desejo, que esta seja a nossa vontade. Usa-nos, Pai. Queremos ser usados pelo Senhor, com acessibilidade a todos quantos o Senhor quiser, sendo usados para abençoar vidas com aquilo que o Senhor nos deu. Usa-nos, por favor, usa-nos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém? Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe ricamente a sua vida. E eu te espero aqui na quarta que vem, para a gente continuar aprendendo tudo o que virá a acontecer na vida de Salomão. Fique em pé no seu lugar e vamos apenas clamar a Deus pela sua bênção sobre as nossas vidas, e assim fecharemos esse culto dessa noite. Que bom que você veio, que bom, e que o Senhor abençoe muito a sua vida. Olha, domingo tem pizza frita mais refrigerante por R$8. Que legal, pizza frita da melhor qualidade, você conhece muito bem. A que rola aqui é a melhor, desculpa aí os outros concorrentes, mas a pizza Betânia é outro patamar. Tive que misturar as coisas, desculpa, tive que misturar. Mas vamos lá, vamos orar e pedir a bênção do Senhor sobre as nossas vidas. Pai, obrigado, Deus, por tudo que ouvimos e aprendemos aqui nesta noite. Obrigado por todos que vieram. Que o Senhor nos abençoe e continue a guardar as nossas vidas. Continue pedindo pelo Gu, continue restaurando a saúde dele, abençoando a sua vida, nos ajude a ter sabedoria e entendimento para o que fazer, se for preciso fazer algo. E nos ajude nesse tempo que a gente tem vivido. Abençoa tantos quanto os outros que estão doentes, enfermos, alguns ainda enfrentando a Covid, outros já se saindo dela, que o Senhor possa continuar abençoando as nossas vidas. E agora, que o amor de Deus, o Pai, a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus, esteja com todo o povo de Deus espalhado na face da terra, mas em muito particular com o teu povo que neste lugar, agora e para todo o sempre. Amém, Senhor. Que Deus assim nos abençoe. Estamos encerrando o culto dessa noite.
Até domingo, se Deus assim nos permitir. Vamos com Deus.